Então, pessoal, como eu ia dizendo, na aula de hoje a gente vai ver o primeiro de 4 resultados importantes aí referentes às congruências lineares, né? E à teoria dos números como um todo, né? O primeiro vai ser o que a gente vai ver hoje, o Teorema de Fermat. Na aula seguinte falaremos dos teoremas de Wilson e de Euler, né? E numa aula posterior sobre o Teorema Chinês dos Restos, certo? E são todos esses 4 conteúdos vocês podem utilizar para resolver a lista de exercícios que já está disponível lá no Classroom para vocês, ok? Então, vamos começar aqui falando do pequeno teorema de Fermat, né? Geralmente é atribuído esse nome ao teorema para não ser confundido com aquele clássico enunciado, né? Diz lá que a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n não tem solução, né, quando o n for inteiro maior do que 2. Né? Esse foi um dos resultados que deixou o Fermat mais famoso, né? Mas para quem é do círculo matemático mesmo, sabe que as contribuições de Fermat para a matemática foram de uma relevância extrema e não se resume apenas a essa anotação, né, que ele fez e só foi provado mais de 300 anos depois. Né? Então, antes de falar do resultado propriamente dito, né, é sabido assim que o Fermat ele não era de apresentar as demonstrações dos resultados que ele obtinha. Né? E esse resultado que eu vou mostrar para vocês, ele teve a sua primeira solução publicada pelo Leonhard Euler. Né? E só depois é que apareceram uma série de outras soluções relacionadas a ele. Mas, como o Euler reconhece a contribuição de Fermat para o assunto, o nome ficou como pequeno teorema de Fermat mesmo para a posteridade, certo? Então, esse resultado ele afirma o seguinte, né? Vou colocar aqui teorema ele diz que se P é o número primo, e vamos considerar como A um inteiro qualquer, e A um número inteiro, então vale a seguinte afirmação, que A elevado a P é congruente a A módulo P. Né? Então espero que vocês ainda se lembrem de como trabalhar com as congruências lineares, né? Porque a gente só vai explorar algumas características a mais. Né? Eu vi lá nas provas de vocês que alguns usaram esse resultado, né, para poder fazer algumas demonstrações. E assim, eu esperava mais, eu esperava que vocês tentassem mesmo de outras formas, que esse resultado ele é quase que um copia e cola, né? Então ele facilita muito as contas. E no estágio em que vocês estavam, seria muito mais interessante ter tentado resolver os problemas aplicando aquelas propriedades que já haviam sido mostradas, porque era possível fazer, certo? Mas tudo bem. Então vamos partir aqui para a demonstração desse enunciado. Como eu falei, existem várias demonstrações. Inclusive a mais simples de todas foi a feita pelo Euler, né? Pelo menos a que eu considero a mais simples dentre as que eu conheço. Né? E essa daqui não vai ser a de Euler porque eu ainda não falei da função φ, né? Que será o conteúdo da próxima aula. Então vamos mostrar de uma outra maneira. Eu não sei se esse resultado é atribuído propriamente ao Fermat, né? Mas foi a primeira demonstração que eu aprendi, né, a fazer desse resultado. Então, para a gente demonstrar,
a gente pode fazer essa nossa análise em 2 passos, né? O primeiro, eu vou tratar aqui o seguinte, é quando o número A que a gente está considerando aqui da nossa equação de congruência, ele é um múltiplo de P, né? Ou seja, quando o P divide o A. Né? Vou partir dessa premissa para poder fazer o que vem a seguir, certo? Então, se P é múltiplo de A, a gente pode afirmar que o A é congruente a 0 módulo P, certo? Afinal de contas, se A é um múltiplo de P, então o termo que está aqui dentro do módulo, né, ele é o divisor, né, dessa divisão euclidiana. E se o A for um múltiplo de P, quando eu divido o A pelo P, não vai sobrar nada de resto, né? Então, colocando essa divisão euclidiana em notação de congruências, fica esta informação, certo? E a gente também pode afirmar o seguinte, a gente pode afirmar que da mesma forma que como o A é congruente a 0 módulo P, né, a gente também pode dizer que 0 é congruente a A módulo P. Né? Tanto faz. Isso, repetindo, isso eu posso afirmar apenas por essa premissa inicial de que o P divide esse número A. Ok? Então, utilizando uma das propriedades que a gente viu lá, eu não lembro agora ao todo se eram 10 ou 11 propriedades, né, relacionadas às congruências, tem uma que diz respeito à potência, né, que assim como acontece nas equações, onde eu posso igualar os dois lados de uma equação a uma mesma potência, aqui nas congruências eu posso fazer algo parecido. Né? Então, já que P é um número primo, é um número inteiro, eu vou fazer o seguinte, o A elevado a P é congruente a 0 elevado a P módulo P, certo? Isso vem diretamente da propriedade da potência que a gente mencionou lá antes do recesso, certo? Então, o que eu posso falar a respeito disso? O 0 elevado a P é 0, né? Então, tenho que A elevado a P é congruente a 0, que por sua vez, por causa dessa segunda equação de congruência aqui, 0 é congruente a A módulo P, né? Então a gente pode afirmar aqui, ó, colocar uma segunda congruência, né, para aproveitar a notação, e dizer que 0 é congruente a A módulo P. Né? E por transitividade, eu posso afirmar que A elevado a P é congruente a A módulo P. Certo? Então, está demonstrada a primeira parte, né, desse resultado, que essa demonstração é válida, como eu disse, quando a gente admite a premissa inicial de que o P divide o A. Né? Porém, as coisas ficam mais interessantes quando a gente considera que o P não divide o A. Né? Vou colocar aqui, ó, se o P não divide o A. Aí as coisas não ficam assim tão triviais quanto parecem. Né? Então, se a gente adotar essa premissa aqui de início, vamos considerar aqui, ó, um conjunto. Vou colocar assim, ó. Vou escrever o que eu estou fazendo para ficar mais fácil de vocês compreenderem depois. Vamos considerar aqui, seja o conjunto que eu vou escrever aqui embaixo é composto por esses elementos. O A, 2 vezes o A, 3 vezes o A, e assim sucessivamente até chegar em P-1 vezes o A. Certo? Lembrando que o P é primo. Né? Então, digamos que eu esteja falando de P igual a 5. Né? Aí eu teria A, 2A, 3A e 4A. Esse conjunto teria 4 elementos. Se P fosse igual a 7,
Eu teria então o conjunto composto pelos elementos A, 2A, 3A, 4A, 5A e 6A. Acabou, certo? Então, como eu não estou estipulando um valor fixo para o meu primo P, só estou dizendo apenas que ele é primo e que não divide o A, eu vou representar esse conjunto dessa forma aqui, né? Se para quem aí está prestando atenção, já deve ter observado que esse é o conjunto dos restos, né? Quando você divide o número primo P por um A, né? E como a divisão não é exata, ela vai deixar restos, né? Esse é o conjunto de restos possíveis, certo? Aí, para poder, digamos assim, para dar continuidade à nossa demonstração, eu vou ter que abstrair um pouco mais e vou ter que considerar aqui os índices I menor do que o J, né, de tal forma que eles estejam compreendidos entre o 1, né, que aparece aqui do primeiro elemento, e o P menos 1, que aparece multiplicando pelo último elemento, né. Então esses índices estão compreendidos entre 1 e P menos 1. Certo? Então, como eu disse, esses índices representam um termo qualquer aqui desse conjunto, né? Eu poderia ter o seguinte, ó, vou representar esse conjunto aqui de outra forma, como A, 2A, 3A. Aí, digamos, chega um momento em que eu encontro I vezes o A, né? Depois passa mais alguns números, eu tenho J vezes o A, né? E assim até chegar em P menos 1 vezes o A, certo? Então é isso que representa o meu I e o meu J que eu estou considerando aqui. Então, aqui, como eu disse, o I é menor do que o J, né? Então, como o A é fixo, o I vezes o A vai ser menor do que o J vezes o A, né? De tal forma que quando eu faço a seguinte subtração, né? JA menos I vezes o A, isso aqui pode ser escrito como J menos o I vezes o A, né? Aí, por que eu fiz a minha conta enveredar até essa notação aqui, né? Usando I's e J's e chegando nesse termo J menos o I vezes o A, né? O I e o J são inteiros, como você já deve ter percebido, o A também, só estou trabalhando com números inteiros, né? E J menos I vezes o A é um produto de dois números inteiros que não são divisíveis por P, né? Então, esse número aqui que a gente obteve, colocar aqui, ó, o P não divide esse número aqui, o J menos o I aqui, vezes o A, né? Então, se ele não divide, o P não divide o JA menos IA, né? Ou seja, o J menos I vezes o A, nós vamos ter, deixa eu ver aqui como é que eu vou prosseguir. Tá. Eu tenho, cada passo que a gente for fazendo, a gente tem que estar em mente essa premissa que adotamos, né? Que o P não divide o A, né? Para não ficar nada fora de coerência, né? Então, a gente vai ter dessa parte em que chegamos até aqui, que nenhum dos números JA é divisível por P, né? Então, vou colocar isso aqui de outra forma. Vou colocar P não divide JA menos o IA, para ficar mais direto, né? Então, nenhum, vou escrever aqui o que eu estou fazendo, nenhum JA é divisível por P. Então, vou colocar nenhum P divide o JA. Ou seja, P não divide JA.
Então eu tenho também que o P ele não pode dividir o ou ele não divide o JA, ou ele não divide o I vezes o A, ou então ele não divide nenhum dos dois, né? Para que essa condição aqui de não divisão seja satisfeita, certo? Então eu escolhi aí que o P não divide nenhum número do tipo JA, né? Onde o J pode ser qualquer número inteiro, 1, 2, 3, até P-1. Então, os restos dessas divisões euclidianas, né, eles formam uma espécie de permutação dos números 1, 2, 3, P-1. Tá? Afinal de contas, o JA ou o IA, né, são qualquer termo genérico aqui desse conjunto. Né? Então, eu não perco em generalidade ao considerar o seguinte. Ó. Vou colocar assim, ó, só para ficar mais fácil a visualização. Consideremos, então, sem perda de generalidade, né, que ao dividir o A pelo P, eu obtenho resto 1. Né? Ou seja, A é congruente a 1 módulo P. Também posso admitir que 2A é congruente a 2 módulo P. Né? E assim, utilizando uma das propriedades lá que eu mostrei para vocês antes do recesso, que eu posso multiplicar por números inteiros dos dois lados da equação de equivalência, assim como a gente faz nas equações algébricas, né? Quando você multiplica pelos dois lados da equação por um mesmo termo. Né? E assim eu posso obter, se eu admitir que o A é congruente a um módulo P, eu posso obter que 2A é congruente a 2 módulo P, 3A, deixa eu escrever isso direito, 3A é congruente a 3 módulo P, né? E assim sucessivamente até chegar no último termo, que é o P-1 vezes A, congruente a P-1 módulo P. Eu poderia também, ao fazer essa divisão do A pelo P, obter resto 2, obter resto 3, eu posso obter até o resto P-1, certo? Mas como isso não interfere no nosso resultado, já que eu vou obter todo esse conjunto aqui de restos, né? Esse conjunto de J, 1, 2, 3 até P-1, não faz diferença se eu começar aqui o A congruente a 1, ou A congruente a 2, ou 3, ou 4, certo? Então eu só estou considerando uma situação que seja mais fácil de visualizar, né? E que não faz a gente perder em generalidade o resultado, ok? Então essa aqui eu acho que é a maneira mais simples de visualizar. Aí o que eu vou fazer? Vou utilizar lá uma daquelas propriedades que diz que eu posso multiplicar equações de congruência da seguinte forma: o lado esquerdo com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito, e preservar o fator do módulo. Né? Então vou multiplicar todas essas equações. Né? Então, o que acontece quando eu multiplico o A por ele mesmo P menos uma vezes? Eu obtenho o que, gente? O A vezes ele mesmo, P menos uma vezes. Dá quanto? Ninguém? Oi? Não, ó. Quando você multiplica o A por ele mesmo duas vezes, você obtém o quê? A ao quadrado. Quando você multiplica o A por ele mesmo três vezes, obtém o quê? A ao cubo. Quando você multiplica o A por ele mesmo P menos uma vezes, obtém o quê? P menos uma vez. É um número inteiro qualquer. P menos 1 é um número inteiro, né? Se eu multiplicasse o A por ele mesmo P vezes seguidas, eu obteria o quê?
Seria o A elevado a P, né? Então, se eu multiplico P menos 1 vezes, eu vou obter o resultado dessa operação A elevado a P menos 1. Certo? E aqui, ó, não está aparecendo, mas tem um 1 multiplicando por esse A, correto? Então, quando você multiplica 1 vezes o 2 vezes o 3 até P menos 1, obtém o quê? E aí? Quando você multiplica 1 vezes o 2 vezes o 3, isso aqui é o quê? Uma forma mais resumida de se representar esse produto. É o 3 fatorial, né? 1 vezes o 2 vezes o 3 vezes o 4 dá quanto? 4 fatorial, né? Então, 1 vezes o 2 vezes o 3 até P menos 1 vai dar P menos 1 fatorial. Aí eu escrevo a congruência de novo. Aqui novamente eu tenho esse produto, né? 1 vezes o 2 vezes o 3 até o P menos 1, que vai dar P menos 1 fatorial. Tudo isso módulo P. Né? Nossa, não é difícil, né? Não, só lembrar do fatorial. Isso aqui. Deixa eu só colocar mais centralizado aqui. Assim. Então daí, ó, pela uma das propriedades lá que eu coloquei, que eu elenquei para vocês na aula anterior lá sobre congruências, né? Falava sobre uma lei do cancelamento, que é como se você tem assim, ó, A vezes B congruente a C vezes o B módulo P qualquer, né? No fim das contas, você pode agir como se fizesse um cancelamento em equações, cancelar os termos iguais que estão multiplicando, né? Aqui é a mesma coisa, né? Então, ao cancelar, você tem o Q multiplicando pelo P menos 1 fatorial aqui, ó. Você tem o 1, né? E é ele que vai sobrar. Ou seja, isso dá A elevado a P menos 1 congruente a 1 módulo P, né? E aí já é praticamente o nosso resultado, ó, porque basta multiplicar para ficar igualzinho da forma como foi anunciado, né? Isso aqui é uma forma equivalente. Você pode, se quiser, né, multiplicar por A dos dois lados da equação da equação de congruência, né? Então fica A elevado a P menos 1 vezes o A congruente a 1 multiplicado pelo A módulo P, né? A elevado a P menos 1 vezes A elevado a 1, né? Conserva a base, soma os expoentes. Aí vai ficar P menos 1 somado com 1. O menos 1 cancela com 1, vai ficar apenas A elevado a P, congruente a A módulo P, né? Que é o resultado que queríamos chegar no final das contas. Certo? Eu sei que dificilmente dá para entender esse teorema na primeira vez que a gente olha a demonstração, né? Mas assim, vão por mim, ele não é tão difícil quanto parece, é só você pegar e tentar esmiuçar cada uma das partes dele, né? Por isso que eu dividi a demonstração em 2 pedaços para ficar mais claro ainda, né? Em muitos livros que eu já vi essa demonstração ele não faz isso e fica fazendo essas considerações no meio dos cálculos, que confunde muito, né? Assim foi a maneira que eu encontrei de transmitir essa ideia da forma que fosse a mais acessível possível, né? E quem tiver interesse, seria interessante dar uma olhada depois, o passo a passo, né? E ver como funciona esse resultado, certo? Então, deixa eu fazer aqui. Estando demonstrado o chamado pequeno teorema de Fermat, né? Vamos ver como que ele funciona em algumas aplicações, né? Vou colocar aqui antes de mostrar as aplicações, né? Como eu falei, tem uma outra variante desse teorema que eu vou colocar aqui como o corolário, né?
É o resultado mais é a forma que é mais utilizada, né, desse teorema. Mas que é semelhante a ele, que é justamente esse resultado aqui de cima, ó, antes de ter multiplicado pelo A, certo? Então só vou colocar aqui o enunciado formal, né, se P é primo e A é um número inteiro, é um número inteiro, só que é um resultado um pouco mais forte, né, coprimo. Ou seja, A e P são primos entre si, tá? Estou considerando. Veja que no outro enunciado, ele não fala, ele não dá essa restrição, certo? Mas, apesar disso, são formas equivalentes de você enunciar esse resultado. É coprimo com P, então. Cadê? Então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Uma outra maneira de dizer isso aqui, ó, vou escrever da outra forma que eu acho mais fácil. Calma aí. Primo A pertencente aos inteiros e o MDC entre A e P é 1. Tá? É uma outra maneira de enunciar que eu acho mais geral e mais formal também do que esse termo coprimo, né, que ele escreveu acima. Pronto. Então vamos partir para uns exemplos e ver como funciona essa ideia na prática. Exemplo 1. Fazer assim, ó, vamos calcule o resto da divisão de 3 elevado a 419 por 7. E aí, como é que vocês abordariam esse problema, caso ele caísse numa prova ou algo assim? Sugestões? Não? Bom, tem a primeira maneira é o seguinte, é você multiplicar o 3 por ele mesmo 419 vezes, né, lá na sua calculadora. Aí divide por 7 e pronto, você acha lá não vai dar uma divisão exata, né, encontra o número aproximado e você consegue calcular o resto dessa divisão, né? Porém, esse número 3 elevado a 419, acho que ele não cabe naqueles 10 dígitos da calculadora não, né? Então você tem que encontrar uma maneira mais inteligente de resolver esse problema, né? E o pequeno teorema de Fermat que eu mostrei agora é a ferramenta mais indicada para a gente trabalhar com isso, né? Então, o Wesley falou, né? Pega o... Como é que é, Wesley? 419 divide por... Deixa eu olhar aqui de novo. Divide por 6, né? Na verdade, dá para fazer o seguinte, ó. Você pega... Vamos tentar escrever o 419, né, na forma de uma... Desculpem. Eu vou colocar isso aqui diferente, ó. Vai ser na divisão disso aqui por 17, tá? Só para ficar um número menor, né? Aí se fosse por 7, seria interessante fazer como o Wesley falou, né? Dividir por 6, 419 por 6 e fazer umas manipulações, né? Mas vou mudar aqui para 17 para ficar um número menor.
E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode dividir o 419 por 16. A gente sempre vai pegar um número abaixo, né? Por quê? Primeiro, a gente identifica que 17 é primo, certo? Então, se ele é primo, já é um indicativo de que ele pode servir aí para ser usado no pequeno teorema de Fermat, né? Ao dividir 419 por 16, se eu não me engano, dá 26, né? Que multiplicado por isso dá 416. Né? E o resto dessa divisão seria 3. Mas, colocando aqui na forma de uma divisão euclidiana, eu tenho que 419 é o que? É 16 multiplicado por 26 somado com 3. Ok? Então, partindo dessa continha aqui, eu tenho o seguinte, né? Pelo pequeno teorema de Fermat, eu vou escrever assim, ó, pelo pequeno teorema de Fermat, PTF, tá? Eu vou escrever aqui a sigla dele, PTF, para a gente não ficar tendo que escrever isso toda hora, né? Pelo pequeno teorema de Fermat, né? Como 17 é primo, e além disso, né, o MDC entre 3 e 17 é 1, eu posso utilizar o resultado desse corolário aqui e afirmar que 3 elevado a 16, né, ou seja, 17 menos 1, deixa eu colocar aqui claramente, 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17, né? Então vejam que eu só apliquei o pequeno teorema de Fermat, né? Onde tem P eu coloquei 17, por isso que ficou aqui, ó, 17 menos 1 módulo 17, e onde tem A eu coloquei 3, né? Então eu tenho já garantido pelo pequeno teorema de Fermat que 3 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Certo, mas eu não quero 3 elevado a 16, eu quero 3 elevado a 419, né? Ao fazer essa divisão, eu quero saber qual vai ser o resto disso daí. Então, vamos continuar as contas, né? Fazer aqui, ó, 3 elevado a 419 é a mesma coisa que, como eu coloquei aqui em forma de divisão euclidiana, ó, posso escrever o 419 como 16 vezes 26, então, 16. Quando você tem uma multiplicação na potência, né, na verdade você tem uma potência de potência, né? Porque olha só, quando você tem 3 elevado a 16 elevado a 26, você na verdade tem 3 elevado a 16 multiplicado por 26, né? Propriedade de potência, né? Multiplicado por 3 elevado a 3. Que aí você soma, né, e obtém exatamente o que a gente obteve aqui nesse cálculo sublinhado para o 419, certo? Até aí todos entenderam? Sim. Tranquilo, né? Bom, se não estiverem entendendo, podem interromper aí. Então, temos isso aqui acontecendo, né? 3 elevado a 419, aí eu vou colocar aqui, não é igualdade, vou colocar como congruência logo, certo? É congruente a 3 elevado a 16 elevado a 26 vezes 3 elevado a 3, por conta dessa forma que eu coloquei o 419, né? E, por sua vez, a gente tem o seguinte, ó, que 3 elevado a 16, aqui é o módulo 17, né? Aqui, quando eu tenho uma multiplicação
né, ocorrendo dentro da congruência, na verdade a gente tem duas congruências acontecendo de forma paralela com o mesmo módulo, né? Você tem o 3 elevado a 16 elevado a 26. Peraí, desculpem. Calma aí, tá borrando aqui, pera. Voltando. Na verdade eu queria separar para poder ficar mais claro, mas vamos ver se fica mesmo. Vou fazer isso mesmo que eu estava fazendo. Fazer aqui embaixo. 3 elevado a 16 elevado a 26. 3 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17, correto? Então, pela propriedade da potência, eu posso elevar a 26 dos dois lados aqui da congruência. Eu vou ficar 3 elevado a 16 elevado a 26 é congruente a 1 elevado a 26 módulo 17, né? Então, a gente tem que 3 elevado a 16 elevado a 26, na verdade, é congruente a 1 módulo 27, né? Ou seja, esse número imenso aqui, quando dividido por 17, deixa resto 1, né? Isso o Teorema de Fermat nos garante, certo? Então, o que precisa para a gente terminar o nosso cálculo? Vamos multiplicar dos dois lados dessa congruência pelo número 3 elevado a 3, né? Que é o que falta para eu finalizar essa conta aqui, correto? Então, vamos lá, né? 3 elevado a 16 elevado a 26 vezes 3 elevado a 3 é congruente a 3 elevado a 3 multiplicado por 1, né, que é o próprio 3 elevado a 3, módulo 17. Né? Aqui eu posso unir essas potências de novo sob o número 419. Né? Afinal de contas, só coloquei dessa maneira aqui para visualizar, né, o que manipulações eu poderia fazer utilizando o pequeno Teorema de Fermat. Agora que esse propósito já foi concluído, a gente pode resumir essa notação aqui do outro lado simplesmente escrevendo 3 elevado a 419. Né? Aqui. Congruente a. Quanto é 3 elevado a 3? 27, né? Módulo 17, né? Aí eu pergunto para vocês, ó, quanto é 27, ó, 27 é congruente a quanto módulo 17? Né? Ou seja, ao pegar o 27 e dividir por 17, vai deixar resto quanto? Exato. Resto 10. Né? Ou seja, com essa congruência que a gente fez aqui em paralelo, por transitividade eu posso afirmar que 3 elevado a 419 é congruente a 27, que por sua vez é congruente a 10, módulo 17. Né? Assim nós chegamos à conclusão. Né? Portanto, 17, 3 elevado a 419 dividido por 17 deixa resto 10. E assim termina a continha. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Professor? Sim? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Na realidade não é dúvida não. Eu acho que eu entendi errado o comecinho, era 7 ou é realmente 17 a divisão?
É 17. Eu é que escrevi errado lá. Mas se fosse para fazer por 7 dava certo do jeito que você sugeriu, né? Era só dividir por 6 e tal, né? Mas o. A ideia é mesmo, mas só tem uma. Aham. Tirar essa dúvida. Tirar 7. É isso mesmo. Foi erro meu mesmo lá de início, mas se fosse 7 também funcionaria, né? Já que 7 também é primo, então É o mesmo princípio. é o mesmo raciocínio, exatamente. Então, manda ver aí. Beleza. É, outra forma de aplicar esse teorema, né? Vamos encontrar aqui um outro exemplo. Encontre os restos. Os restos não, o resto, né? Encontre o resto da divisão de 2 elevado a 100 mil, né, por 17. Né? E agora, como é que a gente faz essa? 2 elevado a 100 mil é um número respeitável, viu? Qual é a sugestão? Seria o mesmo raciocínio, professor? A gente vai partir do teorema de Fermat, né? Pelo pequeno teorema de Fermat, temos. A gente já sabe que, como 17 é primo, né, a gente já pode afirmar pelo pequeno teorema que 2 elevado a 17 menos 1, que é 16, né, é congruente a 1 módulo 17. Né? Pelo pequeno teorema de Fermat, a gente já pode afirmar isso de cara. Né? E agora? Agora a gente pode fazer assim, ó, não tem um 100 mil? Né, o 2 elevado a 100 mil que eu quero descobrir. Né? Então, melhor ainda, em vez de 100 mil, vou colocar 1 milhão. Fica mais interessante. Dois elevado a 1 milhão dividido por 17. Né? Então, pelo pequeno teorema, eu posso afirmar isso. Né? Que 2 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Mas isso ainda não responde à minha pergunta. Eu quero saber quanto é 2 elevado a 1 milhão, né, dividido por 17. Qual é o resto que isso deixa? E aí, o que eu preciso fazer agora? Só reparar no que eu fiz no problema anterior, nessa parte aí. Ninguém, gente? Simples, ó. Quanto é a divisão de 1 milhão por 16? Um milhão dividido por 16. Dá quanto isso? Se não me engano, dá. Deixa eu ver se eu vou fazer na calculadora. Mas eu acho que dá uns. Dá mais de 60 mil isso aí. 62.500. Então, isso aí. 62.500. Né? Não deixa nenhum resto, né? Não deixa zero de resto. Eu posso reescrever isso na forma de uma divisão euclidiana como sendo 1 milhão, né, é igual a 16 multiplicado por 62.500, né,
mais resto zero. Na forma de divisão euclidiana fica assim, né? Ou seja, o que isso me informa? Que basta eu elevar os dois lados da equação de congruência a 62.500, né? Que eu resolvo o meu problema. Então fica 2 elevado a 16 elevado a 62.500 congruente a 1 elevado a 62.500. Opa, tem mais um aqui. Módulo 17. Né? O primeiro lado da equação de congruência eu sei que dá 2 elevado a 1 milhão, né, por conta da continha que a gente fez aqui em azul. E 1 elevado a qualquer número sempre dá 1. Módulo 17. Né? Então, olha a trabalheira que o pequeno teorema de Fermat nos fez não ter que fazer. Né? A gente poupou bastante trabalho. Com isso, a gente conclui que o resto da divisão de 2 elevado a 1 milhão por 17 é 1. E assim acaba a nossa conta. Né? Bem simples, né? Então, vamos para mais um exemplo. Vou ver aqui, pegar um mais interessante. Vamos colocar assim, ó, mostre que colocar em notação matemática, não existe um número x inteiro, né, tal que 103 divida o número x ao cubo menos 2. Né? Essa daí é mais desafiadora. Né? O que vocês sugerem para a gente começar a resolver esse problema? Né? A única dica que eu dou no momento é que a gente vai utilizar o pequeno teorema de Fermat. Eu pergunto a vocês, como? Né? E aí? Como que a gente poderia demonstrar isso? Alguma sugestão? Eu só não entendi aquele número. Qual que é 103 barra? É a notação que a gente está vendo desde o início do curso. Né? Quando eu digo, por exemplo, que 2 divide 8, eu escrevo assim. Né? Significa que o 8 dividido por 2 vai dar 4 e deixar resto, mais resto zero. Ocorre a divisão exata. Né? Um número dividir o outro significa sempre que deixa resto zero. Né? E essa notação a gente utiliza essa barra. Né? É uma das formas da gente indicar que esse cálculo está ocorrendo. Né? Outra maneira de colocar isso seria, deixa eu me ver, seria através das congruências, né? Mas a gente vai chegar lá. Né? De início, como é que eu faço aí? Qual seria a abordagem inicial para mostrar que o 103... peraí, 103... sim. Mostrar que não existe um número de x inteiro, né? Tal que ocorra essa situação aqui, ó, que 103 divida x ao cubo menos 2. Né? Professor, nesse caso aí, o resto daria negativo? Ou não? Por quê? Porque seria o 3 dividindo 103. Ou não tem nada a ver. Não, repete por favor, seria o 3, como?
Por que o 3 dividido por 103? Estou pegando um pouco do raciocínio lá de cima. Mas aí, ó, se a gente fosse colocar na linguagem de congruência, ficaria de uma maneira diferente, né? Eu vou começar aqui a solução dela, e é uma ideia para que vocês podem utilizar em muitos exercícios, né? Ela remonta desde os gregos antigos, que é o chamado reductio absurdum, né? Significa redução pelo absurdo. Ou seja, para mostrar que tal situação, né, que ela não pode acontecer, a gente tenta fazer a demonstração usando todos os passos lógicos que a gente conhece, supondo o contrário, né? Ou seja, vamos supor, suponha que existe sim um número inteiro x, né, tal que o 103 divida o x ao cubo menos 2. Né? Ele está dividindo tudo isso aqui, ó, o x ao cubo menos 2. Né? Então, vou partir dessa premissa de que existe esse número inteiro que satisfaça essa condição. Né? Se isso acontece, eu vou escrever isso aqui de outra maneira. Se o 103 divide o x ao cubo menos 2, é a mesma coisa que afirmar que x ao cubo menos 2 é congruente a 0 módulo 103. Concordam comigo? Em linguagem de congruência, é isso que eu estou afirmando aqui. Estou usando uma outra notação para dizer exatamente a mesma coisa, né? E para poder ficar mais simples para mim, eu posso somar dos dois lados da equação de congruência, né? Que para a gente é o equivalente a pegar esse 2 que está subtraindo e passar para o outro lado somando, né? Na verdade, eu estou somando os dois lados da equação. O resultado, de qualquer forma, vai ficar x ao cubo é congruente a 2 módulo 103. Ok? Até aí tudo bem? Todos entenderam esse passo que eu fiz até agora? Sim. Tranquilo, né? Então, e agora? O que a gente pode fazer? Como que eu aplico o teorema de Fermat nessa situação? Eis o desafio. Isso aí não cai na equação de Diofantina não, né? Não tem nada a ver. Seria um tipo, né, de equação diofantina, mas é um tipo bem mais complicado de resolver, né, porque envolve uma potência, né, tal. Então é um pouco mais salgado, né, a gente tratar com as ferramentas que tem atual. Mas não é necessário tanto assim, porque olha só, o 103, ele é um número primo ou é um número composto? Número primo. Número primo. Aqui, ó. Basta observar que 103 é primo, né? Então, vou colocar aqui um B maiúsculo. Assim, pelo pequeno teorema de Fermat, a gente pode afirmar o seguinte, que x elevado a 103 menos 1 é congruente a 1 módulo 103. Concordam? É uma aplicação direta do pequeno teorema, né? Ou seja, x elevado a 102 é congruente a 1 módulo 103. Então, o pequeno teorema de Fermat me diz que, dadas essas condições iniciais que a gente supôs aqui, né, supondo que existe um número x inteiro que satisfaça essa condição, que me fez recair nessa equação de congruência, né,
Se tudo isso estiver ok, então eu posso afirmar com certeza que x elevado a 102 é congruente a 1 módulo 103. Né? Mas, e aí? O que dá para fazer? Isso, eu tenho o x elevado a 102, congruente a 1 módulo 103, e eu tenho x ao cubo congruente a 2 módulo 103. O que eu posso fazer com essas duas identidades aí que o problema nos ofereceu? Ó, mais uma dica. O 102 é um número primo, gente? Não. Não? Ele é divisível por qual número, então? Por 2, por 3. Ó, por 3 é interessante. Por quê? Porque eu tenho x ao cubo aqui em outra identidade que me foi dada, correto? Então, basta fazer isso no cantinho aí do seu caderno. Quanto é 102 dividido por 3? Dá quanto? Cento e dois dividido por 3, gente. 34. 34. Né? Então, olha só a manipulação que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu vou pegar aqui o meu problema inicial de novo, né, que é o x ao cubo congruente a 2 módulo 103. Né? E pela propriedade da potenciação, eu vou elevar a 34 dos dois lados da equação de congruência. Né? Vou até continuar esse cálculo aqui embaixo. Escrever aqui de novo. X ao cubo congruente a 2 módulo 103. Né? Eu vou então elevar a 34 dos dois lados da equação de congruência. Né? As congruências me permitem fazer isso. Né? Por que eu vou fazer isso? Porque a gente viu ali que 102 dividido por 3 dá 34, ou seja, 3 vezes 34 dá 102. Assim eu obtenho outra coisa que o pequeno teorema já nos garante. Então fica x elevado a 102 congruente a 2 elevado a 34 módulo 103. Né? Tá, as coisas estão começando a ficar interessantes para a gente. A gente já tem essa identidade, né? E temos também o fato de que x elevado a 102 é congruente a 1 módulo 103. Essa segunda identidade nos é garantida pelo pequeno teorema de Fermat. Então temos esses dois fatos aqui com os quais a gente pode trabalhar. O que dá para fazer a partir deles? E aí? Sugestões? Dois elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Oi? Repete, por favor. 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Por quê? Uma sugestão. Hum? Uma sugestão. Sugestão? Foi sem nexo. Não, talvez tenha. Se você puder embasar. Ó, o que você falou aí, ô Gideone, tem o total sentido. Por quê? A gente pode visualizar isso melhor usando a transitividade, né? Você pode escrever, ó, deixa eu ver a melhor maneira de colocar isso, né?
Vamos ver. Escrever assim, ó, x elevado a 102 é congruente a 2 elevado a 34, né? Mas o x elevado a 102 também é congruente a 1 módulo 103, né? Eu posso afirmar isso por transitividade, né? Mas quem é o passo que está no meio dessa transitividade aí, ó? É o 2 elevado a 34, né? Então, com base nisso, a gente pode afirmar que 2 elevado a 34 também é congruente a 1 módulo 103, certo? Então, eu vou até deixar esse passo que eu fiz aqui, né, por transitividade, né? Então a gente pode concluir que 2 elevado a 34 também é congruente a 1 módulo 103, né? E aí, o que a gente pode fazer com esse resultado, né? Por enquanto, a gente pode deixar ele bem aqui, ó, porque isso foi o que a gente concluiu ao supor lá no início da nossa questão que existe um x pertencente aos inteiros, tal que 103 divide x ao cubo menos 2. A partir dessa suposição, utilizando todas as propriedades que nós já conhecemos, que já são bem fundamentadas, já são sólidas, né? A gente chegou nesse resultado. 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Então agora a gente tem que verificar esse resultado, se realmente 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. A gente precisa verificar isso, né? Então, agora vamos verificar se de fato 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Aí você pode pensar, uai, mas isso não faz sentido, né? Afinal de contas, a gente fez aqui todo o passo a passo lógico, usamos ideias que já são fundamentadas para poder chegar nesse resultado. Porém, lembra da observação que eu fiz. O pontapé inicial disso foi fazer essa sugestão aqui, ó, de que existe um x que satisfaz essa divisibilidade aqui, correto? Então, por que a gente precisa verificar esse resultado? Porque se a gente verificar utilizando outros meios que esse resultado é válido, o nosso pontapé inicial está valendo, né? E aí a gente desconstrói todo o problema. Porém, se ao fazer essa verificação a gente dividir e a gente descobrir que ao dividir o 2 elevado a 34 por 103 ao obter um resto que seja diferente de 1, significa que o nosso pontapé inicial aqui, ó, nossa suposição inicial está errada, né? E assim que a gente mostra por absurdo, certo? Então você vê que é um negócio... envolve muito mais do que só simplesmente fazer conta, né? Envolve todo um passo a passo lógico, né? E como que a gente verifica que 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103, né? A gente tem que partir daquilo que conhece. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver, 2 elevado a 6, 7. Acho que dá para fazer assim, ó, 2 elevado a 7 é congruente a quanto? Módulo 103. Né? Comecei pelo 7 porque 2 elevado a 7 dá 128, né? Um número maior, né? Então, ao dividir o 128 por 103, eu obtenho o que de resto? 25. Muito bem. Tá. Então, vamos tentar deixar essa potência aqui como um número mais redondo. Vamos multiplicar por 2 ao cubo dos dois lados, né, da equação de congruência. O que vamos obter? Ó? 2 elevado a 10 congruente a
25 vezes 8 dá quanto, gente? Módulo 103, né? 25 vezes 4 dá 100, vezes 8 dá 200, né? Então, 2 elevado a 10 é congruente a 200, né? Que por sua vez é congruente a quanto módulo 103? Aí é que está a questão, né? Ao dividir o 200 por 103, eu fico com quanto de resto? 97. Pois é, mas é um número muito alto, né? Às vezes um número negativo de resto seria mais interessante, né? Você concorda comigo que se eu colocar aqui menos 6 de resto, a minha equação de congruência está correta? Afinal de contas, eu passar o menos 6 para o outro lado fica 206, né? Aí 206 dividido por 103 daria 2, dá uma divisão exata, né? Então, para não ficar com um número positivo muito grande, eu escolhi ficar com um número negativo que seja menor, né? Tá mais próximo ali do 1, né, tal. Então, já que eu tenho que verificar se o 1 é o resto, né, dessa divisão aqui no final. OK? Então eu posso fazer isso. Assim fica 2 elevado a 10 congruente a menos 6 módulo 103. Ok, e agora o que a gente pode fazer? A gente pode... Eu quero chegar em 2 elevado a 34, né? Se eu já tenho 2 elevado a 10, a gente pode cortar um caminho aí, elevando os dois lados da equação de congruência a 3. Né? Aí fica assim, ó, 2 elevado a 10 elevado, que é menos 6 elevado, módulo 103. Né? Vou elevar a 3 nos dois lados. Né? Assim temos 2 elevado a 30 congruente. Quanto é menos 6 ao cubo, gente? Seis vezes 6, 36. 36 vezes 6, 218. Né? Como o número negativo ele não se altera, né, com potências ímpares, fica menos 208, não, 216. Né? E agora? Tenho que 2 elevado a 30 é congruente a menos 216. Menos 216 é congruente a quanto módulo 103? E aí? 10. Menos 10. Menos 10. Isso aí. Né? Porque aí fica menos 226, né? Menos 200... Não. Desculpe. Menos 206, né? Que aí ele passa positivo, né? É isso aí. Então eu tenho 2 elevado a 30. Opa. Congruente a menos 10 módulo 103. Né? E agora? Como é que eu faço para aparecer um 34 aqui, já que é o que eu quero verificar? Eleva o 2 a 4. Soma com 2 elevado a 4. Soma não, multiplica por 2 elevado a 4, né? É isso aí. Eu vou multiplicar por 2 elevado à quarta potência. Então, é 2 elevado a 30 vezes 2 elevado... Opa! 2 elevado a 4 é congruente a menos 10 multiplicado por 2 elevado a 4. Módulo 103. Desse lado, do lado esquerdo da equação de congruência, eu tenho finalmente o 2 elevado a 34, né? Congruente a 2 elevado a quarta é 16. Né? 16 vezes 10 é menos 160. Menos 160 é congruente a quanto? Módulo 103.
57. 57? Menos 57. Certeza? Não. Não. Vamos ver. Não. O que eu fiz aqui? Pera, 16. Fica menos 10, né? Tá. Ó, se eu fosse colocar, você falou menos 57, né? Porque. Mas tá errado, não é isso não. Não? Não. Quanto seria? Ó, você pode pensar. 57 mesmo. Não, mas você pode pensar de uma outra forma, né? Pensa só em número positivo aqui no caso, né? Pra gente poder colocar o número positivo aqui, certo? Significa que quando eu colocar o número positivo, ele passar aqui para o outro lado vai ser negativo e vou somar, né? Qual o número depois de 160 que é um múltiplo de 103? É o 206, correto? Aí faz aí, ó. 206 menos 160 dá quanto? 6, 4. 46. Então, ó, você tem que o 46 aqui, ele serve como resto, tá? Então, esse artifício que eu utilizei aqui, gente, de restos negativos, é para passos intermediários, ok? Na hora que você for finalizar a conta, tente encontrar um resto que seja positivo, para ele fazer mais sentido dentro das nossos cálculos, ok? Mas é só um artifício mesmo. Mas não seria errado encontrar o menos 57, né? Não teria grandes problemas. O fato é que com isso você prova o seguinte, ó. Portanto, 2 elevado a 34, ao ser dividido por 103, deixa resto 46. Tem alguma coisa errada com o que eu achei anteriormente, ó? Eu achei esse resultado aqui anteriormente, ó. Por que esse resultado aqui anterior resultou nisso daqui? Eu fiz alguma coisa errada no cálculo? O que vocês acham? Pergunta é, por que os resultados deram diferentes? Quanto que você fez por absurdo? Porque ó, esse primeiro resultado que eu obtive graças a essa suposição aqui, né? De que existe um número x inteiro tal que 103 divide o x ao cubo menos 2, né? Partindo dessa hipótese, eu cheguei nesse resultado, que ele é válido. Ele é válido se eu partir dessa hipótese, certo? Mas, para poder verificar essa hipótese, a gente utilizou só as propriedades que a gente já conhecia de congruências lineares e vimos que essa hipótese ela não se sustenta, que na verdade o 2 elevado a 34 deixa resto 46 quando dividido por 103, né? Logo, a minha suposição inicial é absurda. Aí você coloca esse sinal aqui no final das contas, né? Absurdo, né? Portanto, dessa forma, por absurdo, você mostra que não existe um x pertencente aos inteiros tal que o 103 divide x ao cubo menos 2. Entenderam a ideia? Bem complicado, mas... É questão de costume mesmo, né? É porque a gente prova a existência, como vou dizer, você prova que não existe algo supondo que esse algo existe, né? Aí você supõe que esse algo existe e vai cumprindo todas as etapas lógicas, né? As etapas lógicas que já são bem fundamentadas. Aí lá no fim você vai chegar numa conclusão absurda. Portanto, a sua suposição inicial estava errada. O seu erro foi supor que aquele algo existe. Entendeu? É nisso que consiste o reductio absurdo lá dos gregos.
uma das maiores heranças intelectuais que a gente tem, né? Principalmente aí para matemática, né? Portanto, não existe um x pertencente aos inteiros tal que 103 divida x ao cubo menos 2. E assim finaliza a nossa demonstração. Ok? Então vamos ver aqui mais uma para a gente finalizar. Deixa eu ver se eu encontro uma bem legal aqui. Pode ser essa daqui, ó. Ah não, mas essa não usa o teorema de Fermat. Deixa eu ver outra questão. Essa droga tava vencida quando o cara inventou isso aí. Oi? A droga tava vencida quando ele inventou isso. É, né? Tava tranquilo, não? Mais um exemplo. Vamos fazer assim, ó. Prove que para todo inteiro A, né, temos que A elevado a 561 congruente a A módulo 561. Né? E aí, como é que a gente demonstra isso? Sugestões? Para saber se a gente pode ou não aplicar, ó, parece que a estrutura é do teorema de Fermat, não é? Mas para saber se a gente pode aplicar de imediato o teorema, né, e assim resolver o problema o quanto antes, o que a gente precisa verificar primeiro na estrutura aqui, ó, dessa equação de congruência? Oi? Fatores primos? Quais deles? O teorema, o enunciado, ó, tá bem aqui. Deixa eu colocar no começo, né? Diz: se P é um número primo, né, e A pertencente aos inteiros, então A elevado a P congruente a A módulo P, né? Ou seja, esse número aqui da potência e o que está dentro do módulo tem que ser primo, né? Aí eu pergunto a vocês, 561 é primo? Sim ou não? Só olhando para esse número dá para saber se ele é primo ou não. Eu acho que sim, deve estar bem. Oi? Não, eu acho que não. Mas por que, Gideone? Assim, é múltiplo de 3, né? Você só somar os algarismos, né? 5 mais 6 mais 1. 5 mais 6 dá 11, mais 1 dá 12. Se a soma dos algarismos dá um número múltiplo de 3, esse número aqui ele é múltiplo de 3. Né? Só daí você já sabe que ele não é primo. Então, ó, repare que 561 não é primo. Mesmo ele não sendo primo, o problema aqui é que a gente prove que essa identidade aqui é válida, né? A gente saberia que ela é válida de imediato se esse número fosse primo, né? Porque o teorema de Fermat nos garante isso.
Agora, ele não sendo primo, é que a coisa fica um pouco mais complicada. Ele não sendo primo, então, quais são os fatores do número 561? A gente sabe que ele divide por 3, né? Divide por mais qual? Ó, 561 dividido por 3 dá quanto? Dá 1, sobra 2, desce 6, que dá 8, sobra 2, desce 1, que dá 7. 187. 187 divide por 3? Não, Não. Divide por 5? também não. Por 7? O 7 já dá pra ver que não, né? Porque vai ter resto 4, Não. desce 7, 47 que é primo, né? Então divide por 11. Ó, dá por 1, sobra 7. Desce 7, dá por 7, né? Então ele é 3 vezes 11 vezes 17. Né? Fatoração em números primos aí do número 561. Né? E agora, o que eu faço com isso? Já que ele não é primo e agora que eu conheço os seus fatores primos, como que a gente faz para verificar se essa igualdade é verdadeira mesmo? Então, ó, sabendo que 561 não é primo, vou escrever assim, assim, não, escrever de preto, azul mesmo, assim, o problema se resume a mostrar que vamos ver assim, que o a elevado a 561 menos a, né, quando eu passo o resto para cá, né, é divisível por 3, 11 e 17. Preciso verificar se esse número é divisível por 3, por 11 e por 17. Assim eu consigo mostrar que essa identidade é verdadeira mesmo. Certo? Então, vamos fazer isso. Primeiro, divisão por 3, né? Então, se 3 divide esse número, vamos fazer... Não. Vou colocar um outro passo aqui intermediário. A elevado a 561 menos A é a mesma coisa que, colocando A em evidência, multiplico por A elevado a 560 menos 1. Certo? Então, primeiro, vamos mostrar aqui para o caso do número 3. Né? Então, não é difícil observar que se o 3 divide o A, né, está resolvido. A gente não tem muito o que fazer. Então, por que não temos o que fazer? Né? Porque se eu tenho aqui que o A é 3, né, e o 561 tem 3 como um dos fatores, a divisão é imediata. Está resolvido o problema. Né? Então a gente tem que supor que o 3 não divide o A, ou seja, que o 3 divida o A elevado a 560 menos 1. Né? Então, se 3 divide A elevado
a 560 menos 1, que é o outro fator aqui da multiplicação, aí as coisas ficam mais interessantes, né? Por quê? Vai ficar assim, ó. Em notação de congruência, isso aqui fica como a elevado a 560, né, congruente a 1 módulo 3. Certo? Até aí tudo bem? Então, é isso que a gente precisa mostrar. Mas para mostrar isso, basta lembrar do seguinte, ó, pelo pequeno teorema de Fermat, temos que o 3 é primo, né? Então eu posso aplicar o pequeno teorema. A elevado a 3 menos 1, ou seja, a ao quadrado, é congruente a 1 módulo 3. Né? O pequeno teorema me garante essa identidade. Né? Agora, o que a gente precisa fazer? Né? Basta elevar a 280 dos dois lados, né? Porque 2 vezes 280 vai dar 560. Né? Então, isso que a gente vai fazer. Ó. A elevado a 2 elevado a 280 é congruente a 1 também elevado a 280 módulo 3. Né? Portanto, concluímos que A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 3. Né? Ou seja, o 3 de fato divide A elevado a... vou colocar aqui. Divide toda essa igualdade aqui, ó, A vezes A elevado a 560 menos 1. Então, a primeira parte aqui para o 3 já foi resolvido. Né? Agora, se o 11 divide o A, né, que é a nossa próxima verificação, né, novamente nós não temos o que fazer. Por quê? Pelo mesmo argumento, ó, o 11 é um dos fatores de 561. Né? Então, ao colocar isso aqui em notação de congruência, de fato, esse valor aqui, eu vou ter um número que depende de 11, que tem 11 em um de seus fatores, e o outro é o próprio 11. Né? A diferença entre eles, com certeza, vai ser um número divisível por 11. Né? Então, se isso acontecer, novamente não temos o que fazer. O problema já está resolvido. Então, eu tenho que supor que o 11 divide o A elevado a 560 menos 1. Né? Então, como que a gente mostra isso? Ó, o 11 é o número primo. Né? Então, eu vou colocar aqui. Ó, isso aqui em notação de congruência fica A elevado a 560 congruente a 1 módulo 11. Né? Novamente, pelo pequeno teorema de Fermat, temos que A elevado a 11 menos 1, que é 10, é congruente a 1 módulo 11. Né? Pequeno teorema nos garante já essa identidade de cara. Né? Aí o resto fica fácil, né? O que a gente faz? Eu preciso mostrar que o A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 11. A única coisa que eu tenho de verdade é o que é garantido pelo pequeno teorema de Fermat, que o A elevado a 10 é congruente a 1 módulo 11. O que a gente pode fazer com essa congruência para virar a congruência de cima? 10 elevado a 56. Exatamente. Então, fazendo aqui, ó, A elevado a 10 elevado a 56 é congruente a 1 elevado a 56 módulo
11. Né? Vou colocar aqui as potências. 56, 56. Né? Assim, nós temos que A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 11, né? E que, em outras palavras, o 11 divide esse número aqui, ó, o A elevado, ou o A multiplicado por A elevado a 560 menos 1. Certo? Entenderam até aí? Sim. Tranquilo, né? Então, vamos ver, agora falta a outra parte, né? E essa outra parte acho que eu vou deixar como exercício para vocês resolverem, né? Que falta provar a divisão por 17, que segue exatamente o mesmo procedimento, né? Se 17 divide o A, o que acontece se o 17 divide o A nessa conta aqui, ó? O A vezes A elevado a 560 menos 1, né? Novamente você não vai ter o que fazer, porque o 17 é um dos fatores de 561, né? E um dos fatores multiplicativos aqui também. Então é óbvio que a divisão vai ocorrer e ela vai ser exata, né? Então você vai partir do princípio de que o 17 não divide o A, né? E vai desenvolver todo o raciocínio restante. Ao provar isso, você será capaz de afirmar que, de fato, A elevado a 561 é congruente a A módulo 561. Beleza? Então, realmente tentem fazer, né? É um bom exercício aí para poder treinar esse conceito. Lembrando que a lista de exercícios referente a esse conteúdo de agora também já está disponível no Classroom, né? E eu deixei até um material lá que vocês podem dar uma olhada também, mas tem vários outros na internet que são úteis, né? Então coloquei um lá só como ilustração mesmo, de onde eu tirei alguns dos exemplos da aula de hoje, certo? Alguma pergunta, alguma observação? Não? Bom, então nesse caso, a aula vai ficando por aqui, tá? E na próxima semana, como eu falei, a gente já vai ver os outros dois resultados importantes dessa parte do conteúdo, que são os teoremas de Euler e de Wilson, né? Aí numa aula seguinte a gente dedica só ao teorema chinês dos restos, né? Para poder e faz alguns exemplos e exercícios e tudo, né? E até lá acho que já vai ser o fim do primeiro bimestre, né? Então é isso. Então vamos até a próxima semana, né? E boa noite a todos.